Manutenção de compressor. Então, conforme indicado pelo fabricante, pessoal, assim, ó, cada fabricante tem lá uma dada condição, mas não foge muito um do outro. Olha, vamos olhar na condição de veículo, tá? Você tem um veículo, se você mudar da Fiat para Ford, da Ford para Chevrolet, Chevrolet para Volkswagen, vai ver que a diferença de quilometragem é muito pequena. Uns falam assim, olha, tem uns que vai até 12 mil quilômetros, ou por tempo, por exemplo, tem 1 ano ou 12 mil quilômetros, né? O outro vai lá 10 mil quilômetros, 8 mil quilômetros. O que acontece? Mas elas ficam mais ou menos dentro da faixa, que é aquela condição, tá? Então, assim, não adianta você falar assim, meu compressor vai ficar tanto tempo. Então, tem muito disso, tá? Então, em alguns casos, que eu tenho dúvida com relação à qualidade do óleo, faço uma análise. Eu sou da seguinte condição, nós temos feito análise, praticamente boa parte de clientes que nós temos, atendemos, indico isso, tá? Análise. Por que análise? Análise não é só dizer o seguinte, se vai trocar o óleo ou não. Às vezes eu troco o óleo e eu continuo com o problema lá, porque eu não resolvi o meu problema. Meu problema não está em função do óleo. O óleo, ele é um fator. Porque qual é a função do óleo? A função do óleo é lubrificar, né? Refrigerar o motor, né? E também absorver as impurezas que estão no sistema. Então ele está cumprindo a função dele. Então quando você faz a absorção de umidade, pode ser que mesmo ele absorver uma quantidade de umidade muito grande, ele não conseguiu absorver toda, vai ter que fazer troca de filtro várias vezes até chegar naquilo que é o ideal, tá? Cada tipo de equipamento, ou regime de operação, ou tipo de compressor, ele precisa fazer essas trocas de óleo. Então o que acontece? Nós colocamos ali a cada tantas horas, tal, mas o ideal é assim, ó, o fabricante diz o seguinte, olha, um exemplo, o sistema que tem a óleo mineral, de 4.000 a 10.000 horas ou sob análise. Eu posso fazer troca depois disso? Nós colocamos não sei se é uma pegadinha ali, né, falando assim, a cada análise de óleo? Não é a cada análise, né, porque imagina assim, ó, toda análise que eu vou fazer, eu vou ter que trocar óleo? Não, pelo contrário. Eu vou fazer análise para não trocar o óleo. Por isso que a maioria respondeu assim, a cada análise. Não, pessoal, não é a cada análise. A análise é feita para a gente olhar as características e ver se aquele óleo não precisa ser trocado, tá? É importante, então, você fazer análise, sim, para dizer se aquele óleo que está lá está compatível, está com as suas características ainda lá dentro do sistema, que eu posso continuar utilizando. Nesse caso aqui, nós podemos dizer o seguinte, eu fiz a análise, o meu compressor lá está trabalhando legal, o sistema não teve fuga de fluido, então essa análise deu dentro da faixa de operação, eu posso continuar com aquele fluido lá por mais um tempo, até eu verificar se aquele momento ali, se é necessário trocar ou não. Quanto tempo demora? Nós indicamos o seguinte, depois de 6 meses novamente, faça de novo a análise. Vou falar o seguinte, hoje um litro de um óleo desse aqui custa R$500. É o preço de uma análise. Vai ver o tempo, a quantidade de fluido, dependendo da quantidade, tem 20, 30, 40, 50 litros. Eu conheço um sistema frigorífico que tem um compressor parafuso que tem 80 litros dentro do reservatório. O que acontece? Então, se eu for trocar o óleo toda vez que eu achar que deu tempo, não, tem que fazer análise para garantir que eu não vou fazer troca, jogar aquele óleo lá fora, sendo que o óleo está bom, né? Então é importante, a análise ela é feita para garantir que eu mantenha aquele óleo dentro das suas características e eu continuo utilizando ele, tá? Posso fazer diferente? Posso, por exemplo. O fabricante diz o seguinte, olha só, a cada 4.000 horas ou 10.000 horas para óleo mineral, óleo sintético 10.000 a 12.000 horas, sobre análise também, óleo para compressores parafuso, ele diz lá de 12 a 20.000 horas, sobre análise. Eu conheço sistemas frigoríficos que estão rodando já há mais de 3 anos que não foi trocado o óleo, porque nós temos feito análise e o óleo está com a qualidade lá, suas características estão dentro. Lembrando assim, pessoal, análise de óleo tem que ser com uma empresa que realmente entenda de análise de óleo. E geralmente o que acontece? Não é só fazer análise. Quem vai fazer análise vai dizer o seguinte, olha, deu tanto.
Tá, mas o que eu vou fazer com isso? É igual quando você faz um exame laboratorial, por que você leva para o médico? Você já tem o resultado na mão. Você leva para o médico dizer o que você vai fazer, qual que é o procedimento a ser tomado. Então, assim, nós fazemos análise aqui, né? Temos um trabalho feito pela empresa, que nós fazemos análise e fazemos também um laudo dizendo o seguinte, o que você vai fazer depois? Porque não é só ter o resultado. O resultado na mão você tem. O importante é saber qual é o procedimento a fazer. Vou ter que fazer troca de óleo, vou ter que fazer troca de filtro, quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Qual que é o procedimento a ser feito? Esse é importante. Igual quando você tem o resultado clínico, você tem o resultado lá do exame, você vai olhar e falar assim, olha, não está bom, o exame não está legal, mas o que você vai fazer? Qual o procedimento a ser feito? Você vai no médico, o médico fala, olha, o procedimento é esse e esse. Então é isso que nós fazemos, nós damos o procedimento a ser feito. E é importante fazer essa análise. Essa análise ela vai dar alguns conteúdos que você muitas vezes você vai achar que está bom e não vai estar. Então, eu conheço sistemas que o pessoal muitas vezes nunca fez a análise e principalmente nunca fez troca de óleo. Então, a falta de troca de óleo, o que vai isso? Vai comprometer, vai causar um dano ao seu compressor irreversível. Então, baixa qualidade de óleo também. Vejo o pessoal colocando óleo de qualquer tipo. Peguei um óleo lá e coloquei no sistema. Ele nem sabe o que tem nesse óleo. Na verdade, assim, a característica desse óleo provavelmente não é nem para aquele sistema que ele está lá operando, aquele regime de operação, tá? E é importante você sempre trabalhar com fluido indicado pelo próprio fabricante do compressor. Porque às vezes você acaba trabalhando com um fluido refrigerante lá ruim e você coloca um óleo também ruim, aí você tem um sistema que dura lá, que era para ter uma vida útil de 10, 15 anos, você tem um sistema durando 12, 2, 5 anos no máximo. Então isso é uma coisa importantíssima, tá? Então outra coisa que é importante é a falta de cuidados na troca. Eu já tive situações, faço análise diz que está tudo ok, mas precisa trocar o óleo porque já está com um nível de umidade alto. Troca-se o óleo, faz nova análise. Quando a gente faz nova análise, ficou pior. Como é que pode? Como é que pode ficar pior do que estava? Sim, porque como foi trocado o óleo. Né? E isso é importante, pessoal. Como faz essa troca de óleo? Ou o tipo do óleo. Eu já tive situações de pegar o óleo e mandar para análise. Tirei o óleo, peguei o frasco, tirei o óleo, coloquei, mandei para análise. O óleo tinha umidade. Mas como isso? Pessoal, nós estamos comprando muitas coisas da China. Você nem sabe o que você está recebendo. E aí eu fico pensando o seguinte, você acha que você está pagando um preço justo? Quanto custa um litro original? 500. Quanto custa o outro? É 200. Tá bom. Só quanto que custa o compressor? Quanto custa o meu sistema parado? Quanto que custa todo o sistema contaminado? Pessoal, isso é muito importante. Eu vejo que o pessoal não dá muita ênfase nisso. Rendimento. O compressor pode alterar o copo do compressor? O óleo pode mudar o copo? Pode mudar. Por que eu estou falando? Porque, assim, muitos compressores, exemplo, compressor parafuso. Quem determina a compressão do compressor parafuso é o óleo. Se você colocar um óleo ruim, ferrou. Você não vai ter compressão naquele compressor, vai aumentar a compressão, você pode estourar, você tem um desgaste prematuro dos fusos, né? Então, tudo isso é extremamente importante. Então, sistema que trabalha em regimes de menos 30, com capacidade, vou falar assim um exemplo, né? O pessoal às vezes trabalha com um regime e precisa fazer lá, começa a ter obstrução do filtro. Por que muitas vezes tem a obstrução do filtro? Porque o sistema veio com um tipo de filtro e ele nunca tirou o filtro dali. Pessoal, assim, nós temos filtros temporários e temos filtros permanentes. O que é um filtro permanente? Filtro permanente é aquele filtro que vai ficar permanentemente dentro do sistema, que geralmente é um filtro de aço inox com tela. Quando que ele entra no sistema? Quando você já tirou toda a umidade, todos os resíduos, você coloca aquele filtro, que é o chamado tela inox. Para cada tipo de situação, você coloca um filtro diferente.
Eu vejo que o pessoal trabalha o mesmo filtro para toda a situação. Quando dá em queima, é o mesmo filtro. Não, pessoal, é totalmente diferente, são filtros totalmente diferentes. Um exemplo, eu tenho filtro com núcleo sólido para quando eu tenho para queimas, né? Queimas severas, ou seja, eu preciso usar um filtro que possa eliminar o quê? A acidez, os contaminantes que ficou no meu sistema. Toda vez que eu tenho uma queima de compressor, a pior situação é essa, pessoal. O quê? Queima de compressor. Por quê? Porque eu crio lá uma acidez dentro do meu sistema. Gera-se uma acidez. E se eu tiver um compressor, tudo bem. Eu queimei aquele lá, eu vou fazer troca de filtro, E quando você tem vários compressores no paralelo, um rack, e você queima um compressor, e você não faz a adequação correta de troca de filtro de óleo no sistema, o que vai acontecer? Você vai ver que nos próximos anos é na sequência. Queima, queima e queima. Por quê? Porque essa acidez ele vai corroer o verniz ali das bobinas ali e vai começar a ter queima de compressor. Então, teve uma queima de compressor num rack, troca óleo, troca filtro, faz análise, verifica se tem acidez, volta o compressor depois recondicionado, análise de novo para garantir que não tem acidez no sistema. Você pode perder todos os compressores gradativamente devido à contaminação dentro do sistema. O importante é fazer análise para você ter essa certeza. Então você pode trabalhar, eu tenho uma umidade muito alta, então é outro tipo de filtro, né? Ou seja, eu consigo absorver mais umidade. Eu tenho filtro, meu sistema está perfeito. Por final, você tira o filtro de pedra ou feltro e coloca o filtro de tela. O que muda? Pessoal, perca de carga. Filtros de pedra, que tem sílica, que absorve umidade, eles têm uma perca de carga muito grande. Filtros de feltro têm uma perca muito grande. Se encontrar com o passar do tempo, ele pode soltar aqueles filtros para dentro do compressor. O ideal é sempre trabalhar com filtro permanente, filtro de aço inox, que é o filtro que vai ficar ali e vai absorver. Tive uma queima. Tira o filtro aço inox, deixa guardadinho na prateleira, volta o de pedra, o de feltro. Quando terminou, volta os de tela de novo. Ele é permanente, ele é um filtro que você tem que ter. Se você não tem esse tipo de filtro, veja com o Jackson, aqui na Total nós temos esse filtro para vender, tá? É um filtro que é importante você ter aí para fazer a reposição quando você não tem mais nada no sistema, porque senão você aumenta a perca de carga e com isso você tem o quê? O teu compressor não perde eficiência.